Durante esse percurso pensei em parar com o esporte várias vezes por falta de patrocínio, mas eu consegui ser agraciado já com um bom patrocínio em 2005, Steel Nutrition. Ricardo Martorano, você foi um pai para mim. Muito obrigado por tudo que você fez na minha carreira. Esse cara, ele me ajudou por 7 anos consecutivos. A Steel, você sabe, uma empresa de Santo André. E ele gostava muito dessa coisa do regionalismo. Então ele resolveu apoiar um atleta local. Graças a Deus eu fui esse cara que ele escolheu para apoiar. E eu fiquei nessa empresa até... eu entrei, não, minto, em 2004. Entrei na Steel em 2009. 2009 não, 2011 para 12 que eu resolvi sair, porque eu tive uma outra proposta, já de uma empresa que representava uma marca americana no Brasil na época, mas acabou que foi uma falsa promessa, não deu certo, eu acreditei nas palavras da pessoa e no final eu fiquei na mão. Passei 6 meses sem patrocínio e no final de 2012 consegui entrar na Max Titanium, onde estou até hoje. E aí, o cara é praticamente o fundador, né? O começo na Max Titanium, você me contou aquele dia na viagem, é bem legal, acho que, de compartilhar com a galera a visão que você levou para Mari na Sim. época. Era tudo muito novo. Então foi muito bacana. A Max era uma empresa pequena, o Grupo Suplay era uma empresa pequena. Se a gente fosse comparar hoje, seria uma empresa de pequeno para médio porte, não seria nem uma empresa de médio porte. Mas a Mari era muito destemida e sonhadora, e o que me impressionou foi, primeiro, a idade. Ela era muito mais nova do que eu, então aquilo eu já falei, caramba, cara. É uma mulher que é a líder, óbvio que ela tem mais 2 sócios, mas ela foi a que fechou o contrato comigo, e ela era mais nova do que eu, e eu vi assim que ela realmente era uma visionária, destemida, e com, sabe, muita ambição de crescimento. E eu vendo aquilo, usei um pouco da minha experiência que eu tinha, né? Porque eu já havia participado em 5 eventos internacionais, que era o Arnold Classic, e o ano de 2013 era o primeiro ano que o Arnold estava vindo para o Brasil, a primeira edição do Arnold South America. E o Arnold estaria vindo para o Brasil pela primeira vez. Eu entrando na empresa, falei que vai ter essa competição e seria muito importante se a empresa entrasse como uma das patrocinadoras, tivesse um stand. Isso é muito importante para poder ajudar naquela coisa de tipo, existe uma questão que as pessoas não entendem, que tem uma sociedade envolvida para a construção de um evento. Então você tem o produtor do evento e você tem os patrocinadores. Quando você é um atleta e você tem uma empresa que está patrocinando, automaticamente você sabe que existe um trabalho de marketing dessa empresa que vai alavancar a sua imagem. Isso é muito importante para você ser visto e muito bem lembrado, principalmente pelos juízes. Sim. Eu já entendendo muito bem como que funcionava o jogo, já avisei ela, eu falei, não adianta nada você entrar com um patrocínio para mim se você não estiver presente na feira para divulgar a empresa, para que eu apareça na empresa divulgando ela, para que a nossa imagem em conjunto cresça. A proposta da Max na época era voltada pro fisiculturismo ou não? Ela tinha outras vertentes? Ela já apoiava o esporte. Uhum. A Max sempre investiu no esporte, e o atleta que iniciou os trabalhos com relação à mídia da Max Titanium foi o Samuel Vieira. Não sei se você lembra. Lembro. Foi um atleta da minha época muito famoso, você lembra? Ele era... O que o Rafael Brandão é hoje, o Samuel Vieira foi na época dele. Legal. E então era um atleta assim que realmente, aonde chegava, a mídia toda estava lá, fez capa de revista, então era um cara que ajudou também a divulgar bastante o esporte. Samuca, se estiver vendo, um abraço. Esse foi o primeiro atleta que fez parte do time da Max Titanium e eu fui o segundo. Eu que dei continuidade nesse trabalho. Na época que ainda era o Samuel, o Pinduca estava junto. Pinduca, então era a dupla Pinduca, Samuel.
e depois entrou eu. Mas eu entrei já sozinho, fiquei trabalhando acho que 2 anos sozinho. E aí começaram assim a pensar em formar um time. Na época que começou a pensar em formar esse time, a empresa já começou a galgar a passos largos, né? Foi aquela época que teve o desenrolo lá dos laudos. Sim. E a Max Titânio acabou se envolvendo, mas de uma forma positiva, né? Os laudos acabaram sendo acima do esperado e isso potencializou muito o crescimento da empresa. Com esse crescimento da empresa, é óbvio que a Mariane se interessou mais ainda em começar a aumentar o time. E entendendo a minha experiência como treinador, ela começou a pedir as opiniões para poder formatar a ideia do que ela tinha para um time, né? Levando em consideração não somente características físicas, mas em si características também psicológicas. Se o cara ali ele sonha em apenas se autopromover, ou se ele também está disposto a promover a empresa. Sim. São relações que precisam ser muito Bem dissipadas, né? Exato, você precisa abrir isso muito bem para que a pessoa tenha entendimento do que ela realmente tem que fazer pela empresa. E aí o negócio começou a virar, então a gente passou um bom tempo dominando as competições, porque o que eu percebia? Que os times não tinham alguém para liderar, né? Então os atletas eles ficavam muito soltos, muito perdidos e acabavam tomando decisões erradas, principalmente na finalização, que custava o título. E eu ali direcionando, eu conseguia de certa forma ajustar para que esses atletas chegassem na melhor condição e trouxessem o título para a empresa. E o que é